Brasil Podcast Conversar recebe o economista Cláudio Dedeca. Eu começo pedindo que você faça um breve relato da tua carreira acadêmica e, em seguida, por que você optou por economia do trabalho. Bem, boa tarde, boa noite, né? Obrigado aí pelo convite. Na verdade, eu tenho uma trajetória bastante diversificada, eu diria, porque eu fui formado no ensino médio, né? Eu sou técnico em eletrotécnica, em elétrica, e terminei no momento que entrava em operação o metrô de São Paulo, Sistema Elétrico Nacional de telefonia. E foi uma grande experiência conhecer, saber como que funcionava, inclusive do ponto de vista profissional. E meu objetivo era fazer engenharia. E, em razão de militância política, eu decidi fazer economia. E prestei USP e Unicamp. Passei tanto na USP quanto na Unicamp. E optei pela Unicamp em razão de que, na época, a Unicamp, o primeiro ano da Unicamp era caracterizado por um ciclo básico de cursos de economia, sociologia, como chama, política, antropologia, história e linguística. E os alunos de todos esses cursos conviviam, tá certo? Em conjunto. Isso foi muito rico em termos de formação acadêmica e em termos também de convívio, vamos dizer assim, com pessoas que buscavam formação profissional distinta, né? Bem, eu me formei, daí comecei o mestrado e imediatamente, logo depois, já sabia que eu queria fazer economia do trabalho, porque eu fui, na verdade, contaminado pelo Paulo Renato. Paulo Renato, que foi ministro da Educação, chegou no Brasil e eu fui da primeira turma, né, em que ele deu aula, e ele, justamente naquele momento, no final da década de 70, estabeleceu um diálogo muito interessante com o Roberto Macedo, que inclusive agora eu recuperei e tá explorado num ensaio publicado na Novos Estudos Sebrap, que acabou de sair. Isso me encantou. O debate sobre o salário mínimo foi a razão pela qual eu fiz a opção pela economia do trabalho. E ainda durante o mestrado, me tornei pesquisador do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e fiz um momento em que o primeiro ano do governo Montoro, e fizemos um conjunto enorme de trabalhos para a Secretaria de Planejamento, cujo secretário era José Serra, em várias questões sociais. E logo em seguida, foi também uma experiência muito rica, logo em seguida apareceu a oportunidade de eu vir para a Fundação SEAD e participar da pesquisa de emprego e desemprego. E aí foi uma grande escola, foi onde, de fato, eu me consolidei como pesquisador da área do trabalho, porque foi um aprendizado dos mais ricos, fazer uma pesquisa de campo com a dimensão que foi a pesquisa de emprego e desemprego SEAD-ESE, tá certo? E com a experiência com vários pesquisadores, foi uma coisa fantástica, né? Mas recebi um convite para voltar para a Unicamp, volto para a Unicamp, para participar do Centro de Estudos Sindicais do Trabalho, CESIT, né? E termino o doutorado em Economia do Trabalho e logo vou para a França. Fico 2 anos com uma experiência também rica, com dois professores espetaculares, que foi o Pierre Salamá, que era um brasilianista, acho que talvez o principal brasilianista na área de economia na França, e um outro professor que até hoje é uma referência em economia do trabalho, talvez a principal referência em economia do trabalho, que é o Jacques Freycinet. Isso me permitiu consolidar uma trajetória na área de economia do trabalho que, na verdade, me impedia de sair, de pensar em outros campos. Tentei, inclusive, um pouco migrar para a área social, fiz trabalhos, então, só a título de exemplo, o primeiro desenho do Fundef, o Fundeb, eu participei em 1985, quando o Paulo Renato foi secretário da Educação do Estado de São Paulo. Então, uma experiência, eu diria, na área do trabalho bastante extensa e bastante ampla, né? E, mais do que isso, com um aporte importante de outras áreas do conhecimento.
É, agora o salário mínimo está fazendo 90 anos. Conta alguma coisa, o que que você tem de comentário a fazer? Hoje teus colegas reclamam que o salário mínimo, eh, com essa indexação para a Previdência, Isso. etc. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, amanhã, inclusive, eu participarei de um seminário sobre o salário mínimo em Brasília, nos 90 anos. Eu sou suspeito de falar sobre esse assunto, porque eu fui a pessoa que desenhou a política atual do salário mínimo. Em 2004, eu e um outro professor da Unicamp fomos procurados pela assessoria por um assessor da Presidência da República, argumentando de que era necessário buscar uma solução para a política do salário mínimo, que vivia um impasse desde a sua origem, né? E eu desenhei a política, eu fiz a proposta em 2004, em 2005 nós fizemos um seminário em Campinas, junto com a CUT, o Diese, e participou, inclusive, o atual ministro do Trabalho. A CUT abraçou a ideia, a proposta. Logo em seguida, o Marinho se tornou ministro do Trabalho e abraçou a proposta que havia sido desenhada. Então, eu sou um tanto quanto suspeito em relação a ela, né? Mais do que isso, como diz o Juca Kfouri, tem uma expressão que é um livro, né? Que confesso que perdi, né? Eu sou um partidário dessa tese, mas eu tenho uma única vitória, que é a política do salário mínimo, inclusive a lei do salário mínimo, né? O formato da lei do salário mínimo. Eu acho que há muito equívoco em relação a essa discussão, porque pelo seguinte, quando ela foi pensada, nos termos que ela se encontra pensada, ela atende todos os preceitos, os princípios, seja da economia clássica, neoclássica, seja da economia chamada heterodoxa. Por quê? Porque ela ela é uma lei conservadora, de caráter conservador, porque ela respeita o princípio de um crescimento dos salários compatível com o aumento da produtividade. Esse é um karma, né, da economia, né? A ideia de que não há possibilidade de uma incompatibilidade entre salário e produtividade. E essa lei, ela respeita isso. Então, tanto é que não há crítica em relação à lei. A lei em si, a política em si, não há crítica. Inclusive, na época, eu recuperei, inclusive agora, os documentos das centrais sindicais e das confederações dos empregadores sobre a lei, o documento que foi feito, dos documentos que as entidades fizeram em 2005, respeitando, apoiando a iniciativa. Qual a questão que se coloca? Os desafios, e um deles é esse que você fez menção, da Previdência Social, já era sabido no momento que a lei foi desenhada. Inclusive, no texto em que eu passo apresentando a proposta, de 2005, já apontava que esse era um calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim, da política. Tanto é que a proposta envolvia a existência de uma comissão de avaliação, acompanhamento e orientação da política do salário mínimo, proposta dessa comissão que está inscrita na lei de 2006, que foi aprovada em 2011, o projeto de lei foi aprovado em 2011, e que, infelizmente, na lei de 2023 foi abandonada. Essa comissão é uma prática comum no Reino Unido, na França, no Canadá, na Espanha, na Alemanha. Era necessário discutir alternativas a vamos dizer assim, a essa tensão entre a evolução do salário mínimo e os impactos sobre o orçamento da Previdência. Há um aspecto que deve ser ressaltado. Houve fatores que amplificaram o problema orçamentário da Previdência. O regime simples e do microempreendedor individual potencializaram os problemas de financiamento da Previdência, porque não houveram compensações para uma menor contribuição desses tipos de contrato, né, ou de relações de trabalho
para o financiamento da Previdência. A minha posição é que é necessário constituir essa comissão, fazer uma análise do mercado de trabalho, da política de emprego e analisar possibilidades alternativas para esse constrangimento. Esse constrangimento ele se ampliará nos próximos anos. Ele é inevitável. Então é necessário que se busque uma solução, e a solução, essa trava adotada em 2024, de um aumento no máximo de 2,5%, não resolve o problema. Ele apenas ameniza o impacto da política, a tensão da política em relação à Previdência. Portanto, eu diria o seguinte: há muita crítica, há muita manifestação simplista, mas não há uma avaliação mais criteriosa, e eu recomendaria para aqueles que têm interesse olharem as comissões de salário mínimo do Reino Unido, da França e da Alemanha, que produzem relatórios anuais para os governos, são comissões independentes para os governos, orientando, apontando constrangimentos ou desafios para a política. E saliento que a questão da Previdência não é o único desafio para a política, existem outros desafios. Outra uma coisa, ainda voltando a esse assunto, fala um pouco do que você acha da pejotização e da terceirização. Olha, eu tenho trabalhado, comecei a trabalhar no tema agora, por um motivo muito simples. Também, do meu ponto de vista, há uma simplificação em torno desse assunto. Eu tenho dados preliminares que não me permitem fazer afirmações categóricas sobre o tema, mas algumas pessoas que tratam dessa questão, de um lado nós temos aqueles que dizem que a pejotização vai gerar empregos. Os dados, pelo menos, que eu tenho tabulado nesse exato momento, nós estamos tabulando e consistindo os dados, não é fácil fazer esse trabalho, indica o seguinte: boa parte daqueles que se tornam PJ são conta-próprias informais que, dado a facilidade de não precisar de um contador para regularizar e formalizar a sua situação de trabalho, através de um MEI, através da lei do microempreendedor individual, tá certo? Regularizam sua situação de trabalho. Isso não é assalariado que se torna MEI, não é empresa transformando assalariado em MEIs. Isso, os dados, pelo menos até esse exato momento que eu tenho, não apontam nessa direção. Segundo ponto, também não há indicações de que essa pejotização corrói o emprego assalariado. Há sinais, quando eu olho a geração de emprego assalariado no Brasil, é claramente associado ao ciclo econômico. Agora, por exemplo, nesses últimos 2 anos, 3 anos, o desempenho da economia melhorou e a geração de emprego melhora, e a geração de empregos assalariados é muito mais significativa do que o emprego chamado PJ. Qual a questão que se coloca? Há um imbróglio jurídico, que não é difícil tratar disso aqui rapidamente, não vou tratar, mas há um imbróglio jurídico, e que obviamente dá muita visibilidade ao imbróglio jurídico, porque inclusive o número de processos em torno desse assunto na Justiça do Trabalho é substantivo. Entretanto, quando eu olho o número de processos na Justiça do Trabalho, apesar de substantivo, é substantivo para a Justiça do Trabalho, mas não é substantivo para o tamanho do mercado de trabalho brasileiro. Não sei se fui claro. De tal modo que é necessário trabalharmos, analisarmos, avaliarmos melhor essa situação e sairmos um pouco dessa visão, eu diria, global, generalizante, né, de um problema de natureza bastante complexa. Nesse mesmo ponto, explica um pouco por que com o baixo desemprego aumenta o gasto com seguro-desemprego. Bom, esse é outro tema que não é novo. Ele é um tema conhecido, pelo menos desde
eu diria, da recuperação econômica em 2003, 2004. Por quê? Devido à rotatividade. A rotatividade no Brasil é altíssima e ela gera uma demanda para o seguro-desemprego justamente, tá certo? Por esse motivo. De tal modo que, mais uma vez, é necessário olhar o tema da rotatividade. Havia iniciativas de tentar coibir a rotatividade dos dois lados, hein? Rotatividade tem o lado do empregado e tem o lado do empregador. Dos dois lados, obviamente, que se joga com a rotatividade e se joga com o seguro-desemprego. É um pouco que nem o rombo do Master e o fundo garantidor. Isso, eu sei que tem o fundo, então eu jogo, tá certo? Com a venda de produtos, dizendo o seguinte: fique tranquilo porque alguém garante. Há uma relação entre a rotatividade e a... Isso é ruim para a produtividade, não? A rotatividade, a necessidade de treinamento adicional, não? Olha, sem margem de dúvida, a rotatividade e a produtividade, nós temos uma relação no Brasil primeiro, entre atividade econômica e produtividade. Nós temos uma produtividade por exemplo, nós temos uma elasticidade produto-emprego, que é emprego-produto, vamos inverter, emprego-produto superior a 1. Isso é um ponto de crescimento do produto gera mais do que um ponto de crescimento do emprego. Isso já é um sinal, é uma sinalização que nós temos uma estrutura produtiva de muito baixa produtividade. Mais do que isso, nesses últimos 40 anos, nós conhecemos um processo de terceirização muito complicado da estrutura, seja da estrutura produtiva, seja da estrutura ocupacional. Então, eu parto de um contexto muito ruim da dinâmica econômica da estrutura produtiva e a sua relação com a produtividade. Nós temos uma estrutura produtiva de baixa produtividade, correto? E aí eu rebato isso no mercado de trabalho, porque, obviamente, eu tenho um mercado de trabalho que, historicamente, carrega um conjunto de problemas que expressam também na baixa produtividade. Não é só a educação é um dos pontos, hein? Há outros elementos que necessitam ser considerados para explicar a baixa produtividade da mão de obra no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o fundo de garantia. O fundo de garantia tem uma remuneração ruim para chamam isso os teus colegas de poupança forçada. Isso. E o subsídio, a baixa remuneração beneficia a construção civil, o saneamento. Você acha que devia estar isso no orçamento? E não o dono do fundo de garantia subsidiar a construção civil? O que você acha disso? Como que pode resolver isso? Olha, eu não sou um especialista na área do fundo de garantia por tempo de serviço. Vou emitir alguns insights, tá certo, sobre o assunto. Em primeiro ponto, ele é um fundo público. Então, dificilmente ele poderia ser administrado e conduzido como se fosse um fundo financeiro de loja de mercado. Ele é um fundo público, como outros fundos. O Brasil tem vários fundos públicos, né? O Fundo de Garantia é um deles. O do Seguro-Desemprego também é um outro fundo, né? Importante, né? Então, nós não podemos olhar esse fundo e pensarmos que ele seja um fundo com as características de um fundo de mercado. Segundo ponto, nós convivemos historicamente, ademais, com taxas de juros elevadíssimas, o que dificilmente permitiria que um fundo público se aproximasse das taxas de mercado da dívida pública, que é um aspecto que também eu acho que necessitaria fazer uma discussão acurada
em torno da dívida pública. Depois, se quiser, nós voltamos a esse ponto. Não vou mesclar agora com esse assunto, mas é necessário fazer uma discussão menos simplista em torno desse tema. De tal modo que eu tenho uma remuneração que é baixa, mas eu diria que ela não seria baixa se eu tivesse uma taxa de juros no Brasil, de mercado, dos títulos públicos, num patamar mais adequado, tá certo? Do meu ponto de vista, dificilmente um fundo público, que é um fundo de longo prazo, porque além do mais ainda ele tem essa característica, ele não é um fundo de curto prazo, ele tem que ter não só ele é de longo prazo, como todos os mecanismos de valorização desse fundo necessitam ter um grau de garantia enorme para a proteção do patrimônio. Ele não é um fundo que possa ser exposto a riscos. Então, o modo de remuneração dele, ele não pode estar dependente do comportamento do mercado. Eu, sinceramente, acho que não é um aspecto bom a remuneração para quem participa do fundo, mas eu não vejo alternativa em relação a mudar o critério de remuneração do fundo. De certo modo, mal ou bem, quando eu olho a longo prazo, ele tem um resultado bastante significativo, quando eu olho entendendo o Fundo de Garantia como um fundo para o percurso ocupacional de uma pessoa no mercado de trabalho. O que nós poderíamos pensar, e agora é um tema, é um aspecto que talvez merecesse análise, né? Eu não estou afirmando que deva ser feito isso, é que parte do fundo seja utilizado pelo BNDES com garantias do Tesouro com taxas de remuneração mais altas do que aquela que ele institucionalmente ofere. Essa é uma saída, é uma possibilidade, mas mesmo assim eu desconfio que o resultado seria aquém daquele observado no mercado. Você falou um pouco de dívida pública, que é um assunto que está diariamente na mídia. Você quer fazer alguma observação sobre isso, que é um problema, é um negócio explosivo e que os teus colegas todos falam que o gasto obrigatório está chegando brevemente perto de 100%, e o que você acha que poderia ser feito para melhorar o perfil da dívida e o custo da dívida? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é necessário lembrar, ressaltar, que debater a dívida pública, do meu ponto de vista, antes da pandemia é uma coisa, pós-pandemia é outra. Todos os países no mundo mudaram o patamar. Tem 2 patamares que foram alterados pela pandemia e que têm implicações muito substantivas. Primeiro, é o patamar da dívida pública. E o segundo patamar é o patamar inflacionário. Na pós-pandemia, em razão da desorganização das cadeias produtivas, eu tive uma explosão da inflação que não foi acompanhada pelo aumento da renda. A inflação depois, os governos conseguiram normalizar, vamos dizer assim, trazer para patamares decentes, mas com um nível de preço lá em cima, que se encontra em descompasso com o poder de compra. Isso não estou falando do Brasil. Essa é uma situação observada nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na Alemanha. É generalizado essa situação. Houve uma situação de descompasso, no caso, por exemplo, da inflação e salários e poder de compra. E está consolidada e vai para ajustar, provavelmente demorar um bom tempo, espero que consigamos. O segundo aspecto é, no caso da dívida pública, também. Os patamares de dívida pública foram completamente modificados durante a pandemia. Eu acho que, primeiro ponto, é necessário rediscutir no Brasil. O patamar de 60%, 50%, ele é
viável hoje, considerando que as condições pós-pandemia de funcionamento da economia, de funcionamento do gasto do Estado, é necessário pensar. Eu acho que é um debate que é ausente em economia. Em segundo lugar, eu acho, há dois problemas na dívida pública. Primeiro, o engessamento, que de fato é enorme, que foi reforçado, inclusive, agora pelas emendas parlamentares, que é um verdadeiro absurdo, que o deputado conheça as necessidades no seu local, tudo bem. Agora, o gasto do Estado tem que estar baseado em planejamento. Esse gasto das emendas parlamentares não tem planejamento nenhum. Então, obviamente, que ampliou, inclusive, a rigidez orçamentária do Estado. E, em segundo lugar, é necessário discutir, junto com a evolução da dívida e dos gastos, a situação como chama? De carga tributária no Brasil, que é uma situação profundamente de uma desigualdade enorme. Quer dizer, 1% da população, 1% mais rico, paga menos imposto do que os 30% mais pobres do país. Quer dizer, é uma situação complicada. Quer dizer, se eu não discutir qual é o perfil de imposição tributária, de imposto, sobre a população, que é considerado justo, e olhar aí sim o gasto público e a sua relação com a dívida, tá certo? A única opção para resolver o crescimento acelerado da dívida é fazer esse ajuste de natureza fiscalista que domina, tá certo? Dentre os economistas, em especial pelo mercado financeiro, tá certo? Em grande medida na mídia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? A questão dos fundos exclusivos. Fazia sentido você ter fundos exclusivos isentos que pagavam que em 10 anos, 10 anos ele tinha uma economia de imposto que correspondia ao imposto que o fundo pagaria se fosse totalmente sacado. Fundo exclusivo era uma completa distorção que, felizmente, foi corrigida. Tá certo? Então, eu, sinceramente, como economista, e não é uma questão de defender o pensamento heterodoxo ou ortodoxo, mas eu acho que há uma simplificação de problemas de natureza complexa e retirados, muitas vezes, do contexto histórico. Eu tive uma experiência que, para mim, foi a maior perda de tempo da minha vida, durante 6 anos, de convivência com o mercado financeiro. É uma tragédia. Você conversa, não interessa com quem você conversa com o mercado financeiro. Parece que é uma bula de remédio. Há uma unanimidade. Você fala, pois bem, mas aí eu pergunto, pois bem, mas quantas vezes o mercado financeiro acertou, por exemplo, a taxa de crescimento do PIB nesses últimos 20 anos? Foi exceção. A taxa de inflação foi exceção. A taxa de câmbio foi uma exceção. É um sinal de que algum problema existe, né? Então, esse é o meu... eu, sinceramente, acho que tem que se tratar da dívida pública, não dá para... Não há problema crescer desde que seja para investimento. Não. É necessário analisar, mesmo para investimento, o crescimento da dívida pública. Mas as soluções são de natureza mais... exigem um esforço maior de raciocínio e de ação pública do que, em geral, se demanda do Estado. Explica uma coisa. Há um consenso que a pobreza no Brasil diminuiu, mas a desigualdade aumentou. É certo isso? Olha, qual a questão? A questão é que o que está se discutindo muitas vezes é a pobreza
de natureza monetária, né? Se pega lá um corte de renda e vê se a pessoa se encontra, se a família, né, em geral, domicílio, tem uma renda inferior ou superior a esse nível de corte, né? Essa é uma visão hoje bastante superada no debate sobre pobreza a nível internacional. O tema da desigualdade também, né? Por quê? Porque na sociedade moderna, ao longo do século XX, as pessoas, diria a grande parte da população, tem seu bem-estar foi cada vez menos determinado pela renda oferida no mercado de trabalho. O bem-estar vem de coisas do tipo do sistema de saúde, sistema de educação, acesso à água e saneamento, transporte público, enfim. O bem-estar não encontra relação com a situação de pobreza. Não sei se fui claro em relação a isso. De tal modo que, politicamente, é muito fácil explorar que a pobreza caiu porque a pessoa tem renda para se alimentar. Só que quando eu vou lá e olho as condições mais de vida dessa população, dificilmente você vai poder desassociar essas condições de uma situação de pobreza, né? Por exemplo, o risco de saúde, que uma parcela importante da população está exposta devido à ausência de água e saneamento, né? Aos desgaste físico decorrente de uma situação de transporte público precária. A exposição à poluição de natureza em razão, por exemplo, do descarte de resíduos sólidos que muitas vezes se faz na própria comunidade, né? Então, é uma situação, esse é o meu ponto de vista. O país evoluiu, eu tenho inclusive trabalhos publicados. Quando eu olho os últimos 20 anos, a pobreza diminuiu no aspecto monetário. Agora, quando eu olho as condições de vida da população pobre, o único indicador que sinaliza uma melhora é o indicador de educação. Os indicadores, por exemplo, de água e saneamento, trabalho, saúde, não indicam que essa população melhorou. Não sei se respondi, mas do meu ponto de vista, não dá para associar, ter uma visão restrita da pobreza ao problema da renda. Entendi. Eu li esses dias um artigo aí sobre no Brasil se protege a empresa, se protege o emprego e devia se proteger a pessoa. Então, na Dinamarca, para demitir, o custo é quase zero. Benefícios generosos para desemprego e programa de recolocação com participação do trabalhador para receber o seguro-desemprego. Quer dizer, você acha que isso se encaixaria no Brasil? Não. Não, porque por um motivo muito simples. Por um motivo simples. Não há solução mágica, né, para problemas complexos. E mais do que isso, se essa possibilidade fosse uma possibilidade passível de ser estendida a outros países, os próprios países europeus já teriam adotado, né? É impossível retirar, tá certo, de uma configuração histórica, de um modelo de organização social. Eu, durante a graduação, tive um colega que era dinamarquês. Aí, em dezembro, um pessoal da minha turma decidiu tomar um chopp. Eu fui para o chopp, ele estava no chopp, né? Ele foi diretor do Banco de Boston, ele terminou aqui Economia Brasil, voltou
para a Dinamarca acabou sendo diretor do Banco de Boston na Dinamarca. Ele estava falando, olha, eu tenho uma imposição fiscal na Dinamarca, ele falou. Eu tinha, que era de 60% quando trabalhava. Agora minha imposição está menor, 40%, ele disse. Ele falou, eu não tenho uma... fui diretor do Banco de Boston e não tenho benesses em temas de vida social, de condição social, tá certo? Que eu encontro no Brasil, ele falando, né? Ele comparando o que ele vê no Brasil, ele fica durante o verão europeu, ele fica lá, durante o verão, o inverno, ele vem para o Brasil. Então, ele fica nesse vai e volta. Então, eu acho, sinceramente, difícil. Do meu ponto de vista, eu sei que não é um tema tranquilo no Brasil, mas seria fundamental que se estabelecesse um sistema de relações de trabalho, da negociação coletiva, do sistema de fiscalização, que permitisse, na verdade, um equilíbrio entre capital e trabalho mais efetivo e que permitisse substituir alguns mecanismos inscritos em leis, parte da burocracia que organiza o contrato de trabalho, para a negociação coletiva. Agora, isso não dá para fazer sem que eu tenha um sistema de negociação coletiva, de acordos coletivos, de relação capital-trabalho minimamente protegido de ambas as partes, né? E essa situação, infelizmente, nós não possuímos no Brasil. Hoje é um consenso que há um declínio do emprego e um aumento de trabalho por conta própria. Mas você acha que esse trabalho por conta própria vai conseguir dinamizar a economia? Porque em geral, essa conta própria são coisas simples, manicure, padeiro, doceiro, esse tipo de coisa. Entregador. Como é que se impulsiona a economia com esse trabalho de conta própria? Olha, Luiz, eu vou dizer o seguinte, é um consenso complicado, porque, como disse em geral, o consenso é uma expressão da burrice, não é isso? E que não encontra respaldo nos dados. Amanhã, inclusive, nesse seminário, eu vou explorar esse aspecto. Só para que a gente tenha ideia. Em 20 anos, o trabalho assalariado nos Estados Unidos pulou ao redor de 80% para mais de 90%. Os dados da OIT mostram que todos os países desenvolvidos ampliaram a participação do assalariamento no mercado de trabalho. A França, que era um país onde o trabalho por conta própria tinha uma maior expressão, conheceu um recuo significativo. E o mesmo corre para corrigir, para dizer a razão pela qual eu acho que o consenso é burro, no Brasil. O peso do assalariamento no Brasil era menos de 50% em 1995 e hoje o peso do assalariamento no Brasil é superior a 60%. Os países em desenvolvimento têm sido marcados por um aumento do peso do assalariamento e não um recuo do assalariamento. Esse é um primeiro aspecto. Isso não significa que nós não tenhamos na configuração social uma parcela expressiva de trabalho por conta própria, que deve ser devidamente analisado, né? É impossível, eu acho, desassociar no Brasil o trabalho de conta própria da configuração produtiva que o país acabou consolidando nesses últimos 50 anos. Nós éramos um país que conhecemos um processo de desenvolvimento com progressiva participação da indústria, inclusive, mal ou bem, uma difusão da indústria da principal região do país, região sudeste, para as outras regiões,
e isso conheceu um refluxo radical, né? Se chama de desindustrialização precoce, no país. E um processo de terceirização, que é um processo de terceirização, eu diria, que carrega desde setores modernos, de fato, um setor de serviço, cadeias do setor de serviço altamente de base tecnológica elevada, produtividade elevada, até segmentos expressivos, como a coisa do iFood. A produtividade do iFood é ridícula. Se nós formos ver o que é a produtividade do iFood, deve ser uma desgraça, né? Qualquer tentativa de cálculo da produtividade ali é muito ruim, né? E essa é uma característica importante de se olhar do mercado de trabalho. Por quê? Porque se a economia cresce, o assalariamento tende a se expandir mais rápido do que o trabalho por conta própria. Isso você olha os dados, isso é claro. O trabalho por conta própria deixa de crescer o emprego assalariado, o trabalho por conta própria ganha expressão. Entretanto, esse trabalho por conta própria ele está atendendo uma estrutura produtiva profundamente heterogênea, com segmentos de alta performance até segmentos de produtividade muito baixa. E ele reflete isso. As oportunidades de trabalho por conta própria estão refletindo essa estrutura produtiva que o país tem. Nós não podemos olhar o trabalho por conta própria como se fosse um reflexo de si próprio. Ele é um reflexo da estrutura produtiva que o país possui. E a maior evidência disso, eu diria, é analisar o caso da Índia. A Índia tem, como chama, núcleos limitados de economia moderna e uma estrutura produtiva dominante de baixíssima produtividade. Ele é o único país de grande dimensão no mundo que tem um peso do trabalho assalariado muito pequeno. Mas por que a Índia tem essas características? Devido à configuração, à conformação da estrutura produtiva que o país possui. Eu tenho ultimamente dito o seguinte: muito se fala da China, fica se comparando o Brasil e a China, eu falo assim, nós temos que começar a trabalhar e conhecer melhor a Índia. Porque se tem um país que está passando num processo de transformação substantiva e que tem problemas do ponto de vista da estrutura econômica e do mercado de trabalho, que pode nos servir, né, para análise do caso, para ajudar a situação a entender e promover e adotar política para o mercado de trabalho brasileiro, para a estrutura produtiva brasileira, é a Índia. Né? Então, eu falo duas coisas. O assalariamento no Brasil, ele aumenta a sua participação ao longo desses últimos 30 anos. E o trabalho informal que nós temos é produto das transformações da estrutura produtiva e da heterogeneidade dessa estrutura produtiva, que inclusive leva que haja um conjunto de ocupações de subsistência como aquelas que você apontou inicialmente. Fala um pouquinho sobre o bônus demográfico. Estamos ficando velhos e não ficamos ricos. É isso? Então, esse é um desafio do país que é difícil de dizer o que nos espera, tá certo? Porque nós tivemos um processo de ajuste da estrutura produtiva, da estrutura populacional muito rápido. Boa parte desse ajuste que quando se promoveu a existência do bônus demográfico, o país estava em crise, o país estava numa situação de crescimento ridículo. Se nós não pudermos capitalizar esse bônus em favor de um maior nível de renda per capita, esse tipo de coisa. E agora nós migramos para uma situação de envelhecimento muito rápido, cujos custos desse processo de envelhecimento são substantivos.
A questão que se coloca, e aí você vai falar, não, mas aí está fugindo do tema. Eu diria, não, não está fugindo do tema. Eu considero que não fujo do tema. É a seguinte. A transição ecológica e energética demandará dos países modelos de desenvolvimento muito distintos e que se relacionará com a estrutura produtiva, pelo menos a literatura que tá de ponta, que está tratando desse tipo, explora uma relação com a estrutura populacional bastante distinta. Eu tenho segmentos hoje da atividade econômica que, associadas à situação de bem-estar e de mudança de padrão de vida, que são situações a serem estruturadas do ponto de vista produtivo e que podem estar estreitamente associadas ao bem-estar e à atividade econômica da população mais idosa. Esse é um tema que começa-se a explorar, mas que, infelizmente, provavelmente não terá muito sucesso a partir da postura e do comportamento da política Trump. Eu, nesse exato momento, estou convencido de que a transição energética já foi comprometida e que nós teremos a elevação lá de 1,5% em 2050. Não transitaremos para um novo padrão energético e ecológico. E, portanto, não transitaremos também para um novo padrão produtivo. Porque o que se olha muito, eu acho que esse é um aspecto a ser ressaltado, é o padrão produtivo atual, que é o padrão produtivo da segunda revolução industrial. Hein? Se fala muito da informática, do iPhone, do não sei o que, de tudo. Mas é o padrão do motor, da eletricidade, tá certo? Da química, da metalurgia. Esse padrão de industrialização, esse padrão de desenvolvimento, ele é insustentável. A sua relação com a natureza está esgotado. É necessário que a relação entre desenvolvimento econômico, social e natureza seja modificada. E nesse aspecto, a questão do bem-estar ganha uma outra dimensão. E provavelmente o que se discute é a relação que um novo debate do que deve ser o bem-estar na sociedade, numa relação economia e natureza distinta, como é que essa questão do bem-estar se relaciona com outro tipo com uma estrutura populacional. Fala um pouquinho sobre o debate atual hoje de mudar o período de trabalho de 6x1 para 5x2. Você é a favor, é contra? Tem alguma opinião sobre isso? Por favor, eu sou. Eu sou da opinião que, de fato, é necessário reduzir essa jornada, a jornada 6x1, de fato. O Brasil está pronto para isso, você acha? Eu acho que tem aspectos, eu diria o seguinte, eu acho que depende do que é falar estar pronto. Porque no Brasil há uma dominante a visão é o seguinte, adotamos uma medida para resultados para amanhã. Isso é, adota essa medida e acha que amanhã o mundo, a situação foi completamente modificada. Tá certo? Isso é uma falsidade. Não há processo econômico nem processo social que não seja doído, muitas vezes longo e de natureza complexa. Qual a questão que se coloca em relação a esse debate? A experiência internacional tem mostrado que desde o final da década de 70, eu não tenho no mundo uma tendência de redução da jornada de trabalho média dos trabalhadores. Eu tinha jornadas extremamente altas no final do século XIX e ao longo do século XX,
Eu olho os dados para os países envolvidos, todos os países envolvidos, inclusive o Brasil, tenderam a uma redução da jornada de trabalho, um movimento comum. Desde os anos 80, isso não existe mais. As jornadas de trabalho não só se mantêm, como elas, em certos países, como é o caso dos Estados Unidos, há sinais de um incremento da jornada de trabalho. Segundo ponto, para resgatar um aspecto que você colocou, que é o aumento da pobreza. Um dos temas hoje quentes no debate europeu é por que, tendo uma taxa de desemprego tão baixa, a pobreza aumenta na Europa, em todos os países da Europa. Há um movimento comum na Europa de incremento da pobreza, e não é da pobreza monetária, não, é da pobreza no seu sentido mais amplo. E a questão que se coloca é justamente o que explica esse taxa de desemprego baixa e aumento da pobreza, é a proliferação de contratos de trabalho atípicos, parciais, intermitentes, de curta duração, que envolve períodos de desemprego, instabilidade ocupacional muito significativa, instabilidade de renda muito grande e jornadas de trabalho extensas. E confusas, porque não se sabe mais quando que as pessoas estão trabalhando, que dia que muitas vezes as pessoas trabalham. Trabalham na segunda, trabalham no domingo. E há um aspecto que agora torna essa discussão da jornada de trabalho ainda mais difícil, que é o fato de que parte da jornada de trabalho, que antigamente era exercida num espaço próprio do trabalho, agora começa a ser realizada em casa. E há uma invisibilidade dessa jornada de trabalho realizada em casa. Então não se sabe exatamente hoje qual é a extensão da jornada de trabalho, se os indicadores de jornada de trabalho clássicos, que mediam a jornada de trabalho fundamentalmente concentrada no mercado, são suficientes para entender a extensão da jornada de trabalho hoje que a população ocupada realiza. E há uma dificuldade enorme do ponto de vista econômico de se discutir um controle da jornada de trabalho. Então, quando nós trazemos essa discussão para o Brasil, trazemos num ambiente muito desfavorável para a discussão. A nível internacional, em todos os sentidos, boa parte das convenções da OIT nesse exato momento estão em frangalhos, como se encontra hoje as Nações Unidas. Pelo simples fato de que os mercados de trabalho se encontram profundamente heterogêneos do ponto de vista da regulação econômico-social. Portanto, implementar isso no Brasil, mesmo que seja aprovado, que a gente venha aprovar, o meu alerta é: teremos que fazer uma discussão muito substantiva de como implantar uma redução da jornada, de que modo, de como proceder, porque se fizermos através de um processo burocrático restrito a aprovação de uma lei, eu diria o seguinte: a probabilidade de ela nascer morta é enorme e com consequências negativas sobre o mercado de trabalho e sobre a estrutura produtiva. Não sei se fui claro. Quer dizer, é necessário reduzir o trabalho? É. Há condições? Há. Agora, vamos ter que ter maestria e entender que isso aí é um processo que se execute até o final da década. Provavelmente tomará tempo, um período mais longo. Nota uma coisa, falando assim de forma resumida, você considera que as reformas que o presidente Temer fez foram positivas para o país? Ou alguma coisa foi positiva, outra não? Olha, eu vou exprimir uma opinião que eu exprimi para o Banco Mundial. Se alguém tiver capacidade, se alguém falar que entende quais foram os impactos, os resultados da reforma realizada durante o governo Temer, é um mentiroso. Por quê? Porque é o seguinte: o Susekind dizia que quando a CLT foi feita,
eles, como se encontravam num período de guerra, né, um período difícil, eles optaram por fazer a consolidação das leis do trabalho, por isso que chama CLT. E a comissão que desenhou a CLT esperava que, passado o período de guerra, entrando num período de paz, o país produzisse um código do trabalho como outros países fizeram, tipo a Itália, a França, a Inglaterra não tem código do trabalho. O Brasil nunca fez. Isso é, a consolidação da lei do trabalho já é uma coxa de retalho. E ao longo das décadas, né, foi se costurando novos retalhos a esse conjunto de leis. Né? Quando o Temer propõe isso, eu diria em todos os governos, hein? Não estou dizendo, não é o Temer. Todos os governos aprofundaram a coxa de retalho, melhoraram a coxa de retalho, e essa que caracteriza a CLT. O Temer iniciou com 5 sugestões, e foram mais de 100 aprovadas. E não dá para saber a extensão dessas medidas no corpo de lei e no mercado de trabalho. Porque é impossível de medir isso aí, inclusive o impacto sobre o emprego. A única observação que é passível de ser apontada, apresentada, é que a reforma não produziu, não alimentou, não acelerou a geração de emprego. Isso há evidências de que a reforma não produziu isso, mesmo assim. Tá certo? Vamos ser justos. A reforma foi aprovada no final de 2017. 2018, 2019 vem a pandemia. Um trauma monumental, tá certo? Econômico, social. Então, os dados, inclusive, há uma dificuldade de avaliar a reforma devido ao impacto que a pandemia teve no mercado de trabalho, devido ao curto espaço de tempo em que ela teve vigência logo a sua aprovação. Né? Eu, para falar a verdade, eu acho que foi um equívoco atirar do jeito que foi atirado. Se atirou para todos os lados. E claramente não se sabia para onde atirar. Num seminário do Banco Mundial, as pessoas mal sabiam o escopo que as medidas possuíam e como é que elas se inscreviam na consolidação de leis de trabalho. Então, essa é um pouco a minha visão. Eu não tenho nenhuma possibilidade de ter uma avaliação sobre os impactos da reforma, a não ser sobre a geração de emprego, que há evidências amplas de que isso não produziu. Alguns colegas teus, eles têm errado o crescimento do PIB. E parece que são apontadas algumas evidências. Uma delas foi a reforma trabalhista. A outra é que aumentaram as obras de saneamento com a participação privada, as PPPs, né? Algumas coisas que fizeram o país andar um pouquinho. Talvez a reforma tributária ajudou um pouquinho, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar uma coisa. Você, em 2014, quando foi entrevistado, não gostava ou não tinha entusiasmo pela renda mínima. Você continua com essa opinião? Porque hoje talvez pudesse agrupar todos esses benefícios e seria melhor para o país. O que você acha da renda mínima do Suplicy? Olha, eu não sou não é a questão. Veja só. A história do homem é longa, né? Muito. Muito longa, né? E faz parte dessa história
um aspecto recorrente, que é a existência do trabalho né, nas sociedades desde que nós conhecemos, temos informações da sua existência, tá certo? Pensar a renda mínima como uma renda que garanta uma situação de bem-estar para a população, eu acho uma boa iniciativa, uma garantia de renda. Agora, eu tenho uma certa dificuldade, não vou falar que eu tenho, não é uma afirmação categórica, que seja possível que nós descolemos a construção de uma renda mínima da existência do trabalho. As pessoas trabalham, obviamente, para obter renda, mas o trabalho tem uma função extremamente complexa em nossa vida. E uma delas é a sociabilidade, por exemplo. É o espaço da sociabilidade. E não é do capitalismo, isso não é da sociedade capitalista, isso né? Desde que nós nos conhecemos por gente. Né? De tal modo que o meu ponto de vista é de que nós temos hoje uma situação que acomoda bem essa ideia de garantia de bem-estar mínimo e de garantia de sobrevivência para a população construída a partir de um programa como o Bolsa Família, tá certo? E políticas para o mercado de trabalho. Por quê? Porque eu acho que não dá para você... Muitas vezes se olha a renda mínima como um instituto de proteção, tá certo? Generalizado para o bem-estar das pessoas, né? E não como uma situação de superação de risco. Eu considero que pensá-la como uma situação de superação de risco, tá certo? Se constitui num escopo que me parece mais adequado, entendendo que é impossível você superar a existência do trabalho na existência humana. Mas isso, eu estou falando, é uma opinião que deve ser considerada com toda a cautela, tá certo? E mais do que isso, considerado que eu tenho iniciativas exitosas no Brasil, reconhecidas internacionalmente e com extremo sucesso, né? Extremo sucesso, que é a Bolsa Família e a política de salário mínimo, tá certo? Então eu acho que tem que, a partir desse escopo, o que é possível avançar nessa direção? Incorporar ao Bolsa Família outros benefícios que estão sendo pagos, tipo agora, que está se criando um auxílio gás, né? Será que não seria mais interessante trazer para dentro do Bolsa Família isso? É uma questão a ser tratada. A gente não deve esquecer que o Suplicy tem um aliado que é um dos ícones da ortodoxia, né? O Milton Friedman, né? Mas enfim, vamos falar falamos um pouco aqui sobre aplicativos. Eu li esses dias aí que só 35% dos trabalhadores em aplicativos pagam previdência social. Isso foi uma revolução, né? O que você tem a dizer sobre os aplicativos? Olha, esse é um dos maiores. Quando eu olho os sistemas nacionais de estatística socioeconômica, os sistemas nacionais de estatística socioeconômica, tá certo? Tipo IBGE no Brasil, enfim, o INSEE na França, tem dois desafios no sentido de mensurar indicadores de qualidade. O primeiro é a jornada de trabalho, que eu já fiz menção, e o segundo diz justamente essa informação sobre teletrabalho e aplicativos. Né? São como chama? Dois campos que se fala muito.
mas o nível de informação para analisar a extensão e o uso dos aplicativos, por exemplo, no mercado de trabalho, ainda é relativo. O IBGE fez um levantamento e esse levantamento feito pelo IBGE, acho que em 2022, uma coisa pontual, experimental, tudo, mostra duas coisas. Primeiro, a parcela de trabalhadores que estão expostos a aplicativos é muito pequena no mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, o segundo resultado dessa pesquisa, é que essa exposição está concentrada fundamentalmente na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de BH. Isto é, não tem uma abrangência a nível nacional expressiva. Eu acho que veio para ficar a questão, a exposição ao uso do trabalho de aplicativos. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que há um aspecto dessa discussão do trabalho aplicativo, um aplicativo, que me parece que merece um maior cuidado. Porque tem uma discussão sobre inteligência artificial e o trabalho por aplicativo, como se fosse como se a inteligência artificial resolvesse os problemas do aplicativo e, mais do que isso, resolvesse os problemas do trabalho. É como se fosse um processo lógico inevitável, tá certo? E eu acho que, em primeiro lugar, não há sinais de que, pelo menos, as pessoas que trabalham com inteligência artificial e trabalham de modo, eu diria, com qualidade, aponta o seguinte: dificilmente a inteligência artificial virá substituir a capacidade humana de pensar. Eu gosto de brincar de vez em quando que os filósofos devem dar risada dos economistas, sociólogos e outros ao ficar falando de que a inteligência artificial vai liquidar a capacidade humana de pensar, né? Porque os filósofos devem falar assim: pô, o pensar é necessário por causa da incerteza que o futuro coloca sobre o presente. E isso é o grande desafio dos filósofos, né? Os filósofos devem falar o seguinte: esses caras estão brincando, achar que a inteligência artificial superará o problema da incerteza na vida humana, né? Então, me parece que os aplicativos entram no mercado de trabalho. Entretanto, o seu campo de extensão, suas implicações sobre a organização do trabalho, os riscos que ele traz, vai depender fundamentalmente da configuração que a estrutura produtiva terá sobre o mercado de trabalho e a demanda e uso desses aplicativos. Mesmo porque partes desses aplicativos vingarão. Muitos outros serão completamente abandonados. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Há 10 anos atrás, tem uma empresa americana de fundos chamada Redpoint, que constituiu um fundo junto ao Banco Itaú para aplicar em startup, e em grande medida as empresas startup investidas eram empresas de aplicativo. Foi um fiasco. Foi um fiasco o fundo, foi um fiasco a empresa saiu do Brasil, hoje é um fundo que não tem o que fazer, vai lá saber como vai ser tratado. Eu acho que a questão dos aplicativos, ainda há muito pouca informação para a gente ter uma avaliação segura das suas implicações. Não sei se respondi, mas me parece que essa é a dificuldade de tratá-los de modo adequado, né? Entendi.
Houve um forte declínio de empregadas domésticas. Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Olha, o declínio da empregada doméstica é uma coisa comum ao processo de desenvolvimento, não é uma questão particular brasileira. Nós ainda temos muito empregado doméstico, né? O emprego doméstico ainda não é pequeno no Brasil, né? Mas é uma tendência do emprego doméstico como chama, refluir, por dois motivos. Primeiro que a tendência de remuneração do emprego doméstico, em termos médios, para a grande maioria das pessoas que estão trabalhando no trabalho doméstico, é inferior, pode estar inferior àquilo que encontra no mercado de trabalho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto sempre é uma relação um pouco desagradável, né? Uma submissão ao empregador numa situação de isolamento, inclusive, por parte. Então, isso tende a estimular que a pessoa trabalhe no emprego doméstico enquanto necessita, né? Mas, quando, se possível, fuja dessa relação de emprego. Outro aspecto também importante, que muitas vezes não se olha no emprego doméstico, é o fato de que não há sociabilidade. A sociabilidade é com quem contrata, né? E, portanto, o mundo não vive. Nós, seres humanos, precisamos de sociabilidade em todos os espaços da nossa vida. E isso estimula, na verdade, que isso existe trabalho de sociologia, né? De excelente qualidade que exploram esse fato, né? Agora, é uma tendência que é inexorável, eu diria, aconteceu nos países envolvidos e vai acontecer também no Brasil. Nós estamos chegando ao final. Você quer fazer algum comentário adicional? Faltou eu perguntar alguma coisa interessante? Pode falar. Eu acho que exploramos bem, espero que eu tenha Então, dado respostas que possam ajudar a reflexão. Claro. Não precisa, não é uma questão, não peço que ninguém acompanhe aquilo que penso e acredito, mas que pelo menos ajude numa reflexão que ajude o país. Então, eu agradeço e a próxima vez que você vier aqui estará presente o professor José Márcio Rego, que vai melhorar até o debate. Ótimo, obrigadíssimo. Tá. Tá.